nosso trabalho focou-se essencialmente em tentar perceber de que forma varia a carga de treino, ou seja, estamos a falar de variáveis físicas e fisiológicas ao longo de um microciclo, contemplando 3 escalões diferentes. E o porquê de estudarmos isto? A partir da maior parte da literatura que analisa esta vertente, ou seja, esta área, da parte física e fisiológica, tem centrado em tentar apresentar as exigências de um jogo formal, ou de uma situação de jogo de treino, ou ainda a comparar diferentes exercícios de treino, como o caso dos jogos reduzidos. Daí que também falta alguma informação sobre perceber de que forma variam as cargas de treino, ou seja, a aplicação de carga e de recuperação ao longo de um microciclo. Na tentativa de responder a estas questões surgiu o nosso estudo, mas nós preocupamos em dividir o microciclo em 3 momentos, que já vamos ver na parte da metodologia, e tentar perceber de que forma varia de acordo com 3 diferentes escalões, ou seja, sub-15, sub-17 e sub-19. A nossa amostra foi constituída por 151 jogadores, pertencentes a 5 equipas que competiram no Campeonato Nacional na época 2011-2012. Relativamente ao escalão sub-15 foram usados 56 jogadores, em que não foi possível obtermos uma descrição detalhada de todas as tarefas de treino, contudo os treinadores deram-nos algumas informações acerca do que eram os conteúdos de treino, ou seja, no caso do sub-15, e que isto tem implicações depois também na forma como vamos obter os resultados, o foco era trabalhar princípios táticos básicos e ainda o desenvolvimento de skills esportivos técnicos, ou seja, skills específicos da modalidade. No caso do sub-17, em que a amostra foi constituída por 66 jogadores, os objetivos já eram o desenvolvimento um bocadinho mais avançado dos mesmos princípios táticos, bem como da condição física. Por fim, no sub-19, com 19 atletas, o objetivo já era claramente a competição, bem como a melhoria do comportamento tático. E então, para explicar como a gente fez a divisão do período de treino de uma semana, ou seja, do microciclo, a gente atribuiu ao primeiro treino que aconteceu após o jogo, designamos de post-match. Os valores médios das sessões de treino que iam desde esse momento até a última sessão de treino, não contemplando esta, designamos de middle week. E por fim, o último treino da semana antes do jogo, de pré-match. As variáveis analisadas foram a distância percorrida em 6 zonas e por minuto, os body impacts também em 6 zonas e também por minuto, e por fim, tempo despendido em diferentes zonas de frequência cardíaca máxima. Avançando então para os resultados. Nós começamos por optar por a apresentação deste tipo de gráficos porque acreditamos que é de mais fácil interpretação. Não se torna visível aqui os valores do middle week, ou seja, os valores de carga intermédios da semana. Porquê? Para nós, esses valores serviram de ponto de partida. Consideramos como um momento zero. Quando os gráficos estão acima de zero, significa que o post-match ou o pré-match tiveram cargas mais intensas que o middle week, assim como valores inferiores significa que a carga física e fisiológica foi inferior à sessão de treino ou aos valores médios das sessões de treino semanais. Assim, o objetivo deste escalão, como já referi, é o desenvolvimento de princípios táticos elementares e de skills técnicos. De uma forma geral, aquilo que o post-match nos indica é o quê? É que temos distâncias percorridas nas zonas mais elevadas inferiores ao middle week e body impact mais elevado em todas as zonas. Isto porquê? Por norma neste escalão e como objetivo é o desenvolvimento técnico, numa fase inicial os treinadores começam por situações mais reduzidas, situações analíticas, situações de 1 contra 1, em que o espaço é curto e me impede de ter grandes distâncias percorridas a velocidades superiores. Por outro lado, o facto de termos um espaço mais curto, vou ter mais mudanças de direção, travagens e acelerações, o que contribui para os valores de body impact. Por outro lado, à medida que a semana avança, verificamos que temos mais distância percorrida nas zonas intermédias e tempo despendido nas zonas de frequência cardíaca máxima acima de 90%. Ou seja, aqui já temos mais intensidade nas situações de exercício, o que reflete o uso também de situações de jogo com maior número de jogadores, bem como também maior espaço, o que permite obtermos estes valores. Na situação de pré-match, ou seja, o treino que antecede o jogo, temos claramente aqui mais distância percorrida acima de 18 km por hora, mais tempo despendido abaixo de 75% da frequência cardíaca máxima e menos tempo despendido acima de 90%. Ou seja, temos aqui claramente a tendência de exercícios que são extremamente intermitentes, mas em que temos um tempo ótimo de recuperação. Ou seja, realizamos um exercício com determinada intensidade, uma intensidade muito elevada, mas asseguramos um tempo ótimo de recuperação para termos a certeza que chegamos ao momento do jogo em condições físicas adequadas. No caso do sub-17,
aqui vemos uma tendência um bocadinho diferente. O objetivo é o desenvolvimento da condição física, conjugando também a melhoria técnica e tática, e em que vemos uma clara estratégia tapering, ou seja, o primeiro e o último treino da semana tem baixa carga comparativamente ao middle week, e no caso, o middle week, valores muito superiores. E como podemos verificar o que eu acabei de referir, temos menos distância percorrida nas zonas de maior intensidade, bem que no volume partes. Isto porque, por norma, esta sessão, ou como a literatura refere, a situação de jogo é a situação mais exigente que temos em termos de um microciclo de treino e devemos assegurar a recuperação ótima dos jogadores, dando tempo adequado. Por outro lado, também, a primeira sessão muitas vezes serve para corrigirmos os comportamentos da equipa que não gostamos no fim de semana, daí que haja alguma intensidade mais baixa do que será de esperar no middle week. O objetivo deste escalão, em parte, é o desenvolvimento da sua condição física e isso está bem visível através da sessão de treino intermédia, ou seja, onde temos valores de distância percorrida superiores aos outros dois momentos de treino, bem como de body impact. Por fim, o pré-match tem valores muito inferiores aos do middle week, em quase todas as variáveis, refletindo a preocupação em dar adequada recuperação no último treino que antecede o jogo, mais uma vez, estando de forma a que esteja em condições físicas adequadas para o jogo. Por fim, o último escalão, no sub-19, temos aqui uma tendência também diferente dos outros dois escalões. O post-match apresenta alguns valores superiores aos do middle week. Isto porquê? O objetivo deste escalão é claramente a vertente competitiva. Então, como no fim de semana temos alguns jogadores que não competem, o primeiro treino da semana é utilizado para dar um incremento em termos de estímulo que compense essa falta de intensidade no fim de semana para que todos os jogadores estejam aptos. Daí que a gente tenha valores superiores nas variáveis de maior intensidade comparativamente ao middle week. Por outro lado, a meio da semana, vemos também valores inferiores ao post-match por outro motivo. Um dos objetivos deste escalão é a melhoria do comportamento tático. E isto que é que muitas vezes acontece? Quando estamos em situação de treino, estamos constantemente a parar os exercícios para corrigir o comportamento dos jogadores. Isto depois tem interferências na carga, nos estímulos físicos e fisiológicos que eu aplico aos jogadores. Por fim, o pré-match novamente demonstra uma clara estratégia também de recuperação, com valores muito inferiores ao middle week, nomeadamente nas variáveis de maior intensidade, ou seja, algo que foi comum a todos os escalões. Assim como aplicações práticas. Primeiro, a importância de analisarmos as sessões de treino, de forma a que a gente possa perceber como variar a carga de treino ao longo dos diferentes momentos de um microciclo. Por outro lado, também nos permite ajustar as intensidades dos exercícios ao escalão em que estamos a trabalhar. No caso do sub-15, verificamos que os dois primeiros treinos têm alguma intensidade, o post-match, o middle week, têm intensidades relativamente elevadas, uma vez que o objetivo não é tanto a preocupação com a recuperação, mas o desenvolvimento da vertente técnica e de princípios táticos e elementares. No caso do sub-17, é o grupo em que temos uma estratégia de tapering mais visível, baixas cargas no primeiro e no último momento da semana e aproveitar o middle week para aplicar altos estímulos. Por fim, o sub-19. Apenas salientar que devemos ter algum cuidado na forma como intervimos nas nossas tarefas, nomeadamente na correção dos comportamentos táticos, uma vez que isso pode ter implicações negativas naquilo que será a condição física dos jogadores. Obrigado pela atenção.